Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as relações entre os países, beleza? Bom, antes disso eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e darem like no vídeo. E agora, bora pra aula! Galera, quero começar nossa aula já indicando um vídeo nosso aqui do canal. Bom, como eu disse para vocês, a nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre as relações entre os países, ou seja, nós vamos falar como os países se relacionam economicamente, politicamente e quais são os países que mais influenciam nas decisões mundiais. Aqui no nosso canal existe uma aula que fala sobre a geopolítica. A geopolítica basicamente é um conjunto de políticas externas que os países usam para se relacionar entre si. Galera, isso é o conceito básico. Se você tem alguma dúvida sobre a geopolítica, você pode dar uma olhada no nosso canal que tem uma aula que vai explicar bem definidamente para vocês esse conceito. Beleza? Bom, bora seguir para a aula. Como a gente sabe, no nosso mundo existem vários países e cada país possui uma característica econômica, política e territorial específica. Essas três características vão fazer com que os países possuam alguns conflitos entre si. Outra característica muito importante é o processo histórico de formação dos Estados-nação, ou seja, como cada país se desenvolveu durante a história. A gente bem sabe que existem os países que foram colonizados ou imperializados e os países que dominaram esses países. Os países desenvolvidos que a gente conhece hoje normalmente são os países que foram colonizadores. Beleza? Então, países que dominaram outros países. Bom, como eu disse para vocês, as relações entre os países nos dias de hoje está bem conflitante, ou seja, o mundo atual possui diversos conflitos que estão espalhados pelo mundo. Tá passando aí na telinha de vocês alguns dos vários conflitos que estão espalhados e distribuídos pelo mundo. A gente consegue perceber que nenhum continente não possui conflito, beleza? Então a gente vê conflito na América do Sul, na América do Norte, no continente africano, no continente asiático, no continente europeu. Então, esses conflitos normalmente vão ter uma ordem religiosa ou uma ordem política e principalmente uma ordem econômica, beleza? Então, normalmente os países vão disputarem entre si alguns recursos, beleza? Sejam eles econômicos ou sejam eles de motivos religiosos, beleza? Bom, galera, então, como a gente viu, existem alguns conflitos pelo mundo, beleza? Dentro desses conflitos vão existir algumas políticas mundiais, né, que valem para todos os países, que vão tentar fazer com que esses conflitos não aconteçam de forma, como eu posso dizer, nas vias de fato, que não aconteçam guerras ou conflitos armados, né, para que nenhuma pessoa acabe morrendo ou nenhum país seja prejudicado, beleza? No mundo atual existe uma coisa que se chama diplomacia. A diplomacia ela é praticada pelos diplomatas. Todos os países possuem diplomatas. Os diplomatas possuem a função de fazerem as relações entre os países serem relações saudáveis. Eles também vão buscar que os países em nenhum momento entrem em conflito armado, beleza? A gente sabe bem que durante a história da humanidade já houve guerras que mataram milhões e milhões de pessoas. Então, os diplomatas vão trabalhar para que isso não aconteça. A gente sabe também que existe no mundo atual as embaixadas. E sabe o que são as embaixadas? Todos os países possuem embaixadas em outros países. Então, por exemplo, pode existir uma embaixada do Brasil, pode existir não, né? Existe uma embaixada no Brasil nos Estados Unidos. Existe uma embaixada do Brasil na Inglaterra. Ou existe uma embaixada do Brasil na África do Sul. Enfim, existem embaixadas do Brasil distribuídas pelo mundo todo, como também existem embaixadas dos países do restante do globo distribuídas pelo mundo todo. Qual é a função principal dessas embaixadas? Primeiramente, defender os interesses deste país. Então, por exemplo,
o Brasil possui um comércio de soja com os Estados Unidos. A embaixada brasileira vai trabalhar para que esse comércio continue acontecendo. Ou existe um interesse político do Brasil em determinado território dos Estados Unidos. A embaixada brasileira vai trabalhar para que esse interesse desse território seja mantido. Beleza? Segunda função da embaixada: defender os interesses de possíveis imigrantes. Então, por exemplo, existem aqui imigrantes venezuelanos do Brasil que nem existe muito na região norte. A embaixada da Venezuela vai defender os interesses desses imigrantes venezuelanos. Então, por exemplo, a embaixada venezuelana vai ter que fornecer um auxílio para esses imigrantes. Então, trabalhar para que eles tenham moradia, para que eles tenham educação, para que eles tenham saúde. Então, esses embaixadores possuem uma função extremamente importante na relação entre os países. E aí, claro, gente, como a gente viu lá na nossa aula de geopolítica que tem aqui no nosso canal, a geopolítica ela é uma forma de política externa entre os países. Então existem países que possuem uma boa relação e existem países que não possuem uma boa relação. Então tudo isso, né, as embaixadas juntamente com os diplomatas, vai depender dessa relação política e econômica entre os países. Belezinha? Bom, além das embaixadas e da diplomacia, existem também duas organizações internacionais que contribuem para a relação entre os países. A primeira delas, a OMC, Organização Mundial do Comércio. A OMC, Organização Mundial do Comércio, vai trabalhar para que os países tenham uma boa relação no mercado, né? Uma boa relação no comércio, uma boa relação na produção das mercadorias, beleza? Então vão existir algumas regras que vão reger o mercado mundial. Professor, essas regras são seguidas? Vai depender também da influência, ou seja, do tipo de geopolítica que um país pratica. Ele é mais influente economicamente? Depende. Em qual território? Em qual área? Por exemplo, se a gente der pensar na Rússia. A Rússia hoje possui grande influência no leste europeu. Então ali é uma área que ela tem grandes interesses e uma grande influência. Então a geopolítica dela é voltada para manter esses interesses. Beleza? Outra organização extremamente importante que com certeza vocês já conhecem. A ONU, Organização das Nações Unidas. Galera, lembrete aqui rapidinho. Tem no nosso canal uma aula que vai falar sobre essas organizações que a gente chama de organizações multilaterais, ou seja, organizações de 2 ou mais países. Tá com dúvida? Dá uma olhadinha lá. Bom, a Organização das Nações Unidas foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, existiu um consenso entre os países de todo o globo terrestre que não deveria ocorrer mais nenhuma guerra. Por quê? Primeiramente, porque muitas pessoas morrem, né? Os países ficam destruídos economicamente, os territórios também ficam destruídos e custa muito dinheiro para reconstruir esse país. Então a ONU, ela foi criada para manter a paz entre os países. Beleza? Bom, a Organização das Nações Unidas, ela possui essa função de manter a paz entre os países. Então, por exemplo, se existe um conflito em determinado território, a ONU ela precisa intervir. Então, se está acontecendo um conflito, por exemplo, na região do Oriente Médio, a ONU ela precisa intervir, né? É função dela intervir. Todos os países do globo fazem parte da ONU. Apenas os países que possuem regimes totalitários não fazem parte da ONU. Então, esses países muitas vezes definem políticas para que esses conflitos que estão acontecendo parem de ocorrer. Agora, o que acontece, galera? Isso na teoria, né? O que acontece na prática é que muitas vezes os países mais desenvolvidos, né, que possuem uma geopolítica mais apurada, que possuem um interesse econômico e político mais alinhado com outros países e possui mais influência política, principalmente, é o que vai comandar as ações da ONU. Por exemplo, a ONU ela se localiza aonde?
no território dos Estados Unidos. Por que lá? Bom, a gente pode pensar que os Estados Unidos é um dos países mais desenvolvidos economicamente e mais influentes politicamente no globo terrestre inteiro. Então, galera, existe a teoria e a prática. Em teoria, a ONU deve trabalhar pela paz no mundo todo, beleza? Agora, na prática, a ONU faz isso? A gente sabe que existem pelo mundo, como a gente viu no nosso mapa, várias regiões de tensões religiosas ou tensões que vão ser causadas pela disputa por petróleo, por exemplo, e que a ONU não vai intervir. Isso tudo vai depender, como eu estou dizendo aqui para vocês, do interesse político e econômico dos países mais desenvolvidos. Beleza? Galera, terceiro órgão internacional que vai ou deveria contribuir para a paz no mundo, o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele é formado por apenas 5 países, beleza? Então, Estados Unidos, localizado na América do Norte, China, localizada na Ásia, França, localizada na Europa, Inglaterra, localizada também na Europa, e a Rússia, beleza? Então, galera, existe um debate muito importante que a gente deve fazer, é sobre a representatividade desse Conselho de Segurança. No mundo inteiro existem mais de 200 países. Esses 5 países conseguem representar os interesses de todos esses mais de 200 países espalhados pelo globo? Com certeza não. Ainda mais que, se nós formos observar esses 5 países, são países que estão, são países mais desenvolvidos economicamente e politicamente. Então, eles vão trabalhar para o interesse próprio e não para o interesse da comunidade mundial inteira. Beleza? Então, esses países, eles vão ter uma influência tanto nas ações da ONU quanto do Conselho de Segurança muito grande. Existe uma regra dentro desse Conselho de Segurança que é o poder de veto. O poder de veto, ele é garantido apenas para esses 5 países. Então, quando que é possível você usar esse poder de veto? Vamos supor, o Brasil está em guerra contra o México, beleza. Aí vai lá no Conselho de Segurança, vão votar, se o Conselho de Segurança autoriza o Brasil a atacar o México ou não, beleza? Se os 5 países disserem que sim, beleza, eles têm meio que a bênção do Conselho de Segurança. Se um desses países disser que não, não pode, certo? O Brasil vai estar tendo uma ação que vai contra o Conselho de Segurança. E isso vai fazer com que ele seja prejudicado na sua política, tanto econômica, quanto na sua política de influência. Beleza? Então, galera, o Conselho de Segurança, ele vai ser definido por esses 5 países principais, só que normalmente ele vai garantir apenas os interesses próprios desses países. Galera, estamos chegando no final da aula. Relembrando o que a gente falou hoje sobre os órgãos e os tipos de políticas que vão tentar manter a boa relação entre os países. A diplomacia. Quem faz a diplomacia? Os diplomatas. Então, os diplomatas vão conversar entre os países, vão representar os países para que esses países tenham uma boa relação econômica e politicamente. As embaixadas, que vão ser instituições presentes no território dos países para que seja defendido os interesses dos países e que os países tenham uma boa relação com o outro país, beleza? Outra coisa que a embaixada faz, defesa dos seus cidadãos que estão naquele país. Então, por exemplo, tem uma crise imigratória, que nem ocorreu no Brasil, que eu disse para vocês. Muitos imigrantes venezuelanos vieram para o Brasil. A embaixada venezuelana tem que trabalhar para que esses imigrantes tenham uma boa qualidade de vida, beleza? ONU e o Conselho de Segurança vão servir basicamente para quê? Manter a paz no mundo. Isso em teoria, certo? Então os dois vão ter que ter ações para que sejam evitados conflitos, para que a fome no mundo seja reduzida,
para que todas as pessoas tenham acesso à água, à moradia, enfim, a uma boa qualidade de vida. Isso é o que acontece? Vimos que não. Normalmente, quem vai controlar as ações da ONU são os países mais desenvolvidos, mais influentes. Conselho de Segurança, a mesma coisa. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre a relação entre os países. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.